Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 18. O Alvorecer do Desespero. Parte 1. Os passos de Coquelutos estavam pesados enquanto caminhava em direção ao Salão do Trono. Parecia ser contagioso, pois os passos de seus vassalos vindo por trás eram lentos e pesados também. A razão para isso foi por ter perdido para os Lizardmen. Eles haviam liderado as forças de Nazarick em batalha e terminaram derrotados. Pessoalmente, Coquelutos tinha uma boa impressão dos Lizardmen. Tendo sido criado como um guerreiro, Coquelutos tinha um profundo respeito por excelentes guerreiros. No entanto, a situação agora era completamente diferente. Nazarick não poderia sofrer uma derrota. Além disso, eles não lutaram para se defender, mas para conquistar uma área do mundo exterior. Qualquer um ficaria chateado por uma gloriosa primeira batalha ter terminado em derrota ignominiosa. De fato, ele não tinha o exército adequado. Isso o fez lembrar das palavras de Demiurge. No entanto, isso seria uma mera desculpa. Mesmo que seu mestre tenha considerado a possibilidade de fracasso, ainda seria melhor vencer. Logo, ele viu a sala diante do Salão do Trono, a chave menor de Salomão, Lemegeton. Seus passos ficaram mais pesados, a ponto de os espectadores pensarem que ele havia sido atingido por algum tipo de magia. Coquelutos não se importava se seu mestre o repreendesse. Ele já havia se preparado para ser morto ou condenado a cometer suicídio e apagar a mancha de sua desonra. O que Coquelutos temia era desapontar seu mestre. O que ele deveria fazer se fossem abandonados pelo único ser supremo remanescente? Coquelutos considerava-se uma arma. Ele se via como a espada empunhada por seu mestre, que cortava obedientemente quando ordenada. Portanto, a coisa mais assustadora que ele poderia imaginar era ser considerado inútil e imprestável. Pior ainda, como ele poderia encarar os outros guardiões se seu mestre os abandonasse por causa dele? Eles nunca me perdoariam. Se as coisas piorarem, nem mesmo minha vida será suficiente para expiar meus erros. E também, se ó mestre estiver decepcionado e nos abandonar, assim como os outros seres supremos, que devo fazer? Coquelutos tremeu. Ele era imune ao frio, então o tremor não era devido a uma fonte externa, mas de uma causa interna. Se Coquelutos fosse um ser humano, ele teria começado a vomitar sob a tremenda pressão mental que o preenchia. Isso não pode acontecer. A Insama nunca nos abandonaria. Ele era o único ser supremo remanescente na grande tumba, depois de todos os outros terem partido. Ele era seu ser supremo e seu governante absoluto. Como poderia um mestre tão misericordioso nos abandonar? Ele tentou se consolar com esse pensamento, mas no fundo do seu coração, uma voz calma o disse que tal coisa não era impossível. Ele alcançou o Lemegeton. Em circunstâncias normais, não haveria ninguém aqui além dos golems circundantes e dos monstros de cristal. Contudo, havia muitos seres presentes. Especificamente, Demiurge, Aura, Maré e Shaltier, juntamente com seus vassalos de alto nível escolhidos a dedo. Todos olhavam para Coquelutos, e sua culpa causou um rápido pânico em seu rosto. Isso porque ele sentia que todos o castigavam por seu fracasso. Ou não, Coquelutos sentiu que eles poderiam estar se culpando. O pensamento a partir de agora cruzou sua mente mais uma vez. Quem poderia dizer que eles podem não se sentir da mesma maneira? Após uma inspeção mais próxima, ele descobriu que não havia sinal de repreensão em seus olhos. Perdoe meu atraso, até Demiurge, que estava mais distante, chegou aqui antes de mim. Não tem problema. Não há necessidade de se desculpar por esses assuntos triviais. Demiurge falou pelos outros.
Seu tom era calmo como sempre, sem qualquer sugestão de emoções negativas. No entanto, Demiurge era um guardião que era perito em planejamento, com habilidade em manipular emoções e esconder seus verdadeiros sentimentos. Então Coquillutus não sabia dizer se estava realmente descontente ou não. Deste ponto de vista, pôde-se concluir que o estado de Demiurge enquanto assistia à batalha entre Ainz e Chaltier foi um acontecimento bem singular. Certamente, isso era uma demonstração das profundezas de sua devoção. Eu já informei os outros guardiões, mas vou tomar o lugar de Albedo, serei o supervisor desta vez. Há alguma objeção? Não. Por mim, tudo bem. Albedo não estava por perto, pois ela estava acompanhando seu mestre no lugar de Sebas. Ótimo. Assim que todos chegarem, iremos para o Salão do Trono juntos. No entanto, como Albedo não está aqui, gostaria de ratificar nossa lealdade ao nosso mestre. Embora esse tipo de coisa deva ser ensaiado de antemão, não há tempo para isso agora. Assim, darei uma explicação verbal para acelerar as coisas, peço que prestem atenção. Os guardiões e seus servos indicaram sua compreensão, mas apesar disso, Coquillutus tinha uma pergunta. Todos os guardiões estavam aqui, então quem exatamente eles estavam esperando? Mas suas perguntas foram respondidas assim que o viu. Coquillutus sentiu a presença de um ser vivo se aproximando. Quando olhou naquela direção, ele viu uma criatura heteromórfica flutuando no ar, em direção ao Lemegeton. Parecia uma criança, não, talvez um feto seria mais preciso. Tinha um pequeno e enrugado rabo e seu corpo era rosa brilhante. Tinha uma auréola angelical sobre a cabeça e um par de asas murchas sem penas nas costas. Tinha cerca de 1 metro de comprimento e voava lentamente por esse caminho. Quem é esse aí? Demiurge respondeu à pergunta de Aura. É Victim, guardião do 8º andar. Então esse é o Victim. Victim alcançou o Lemegeton e girou. Coquillutus teve a sensação de que ele estava olhando ao redor. Já que Victim não tinha pescoço, ele teve que virar o corpo inteiro para olhar ao redor. Como vai, pessoal? Me chamo Victim. Demiurge parecia completamente indiferente à maneira peculiar de falar de Victim e respondeu em nome de todos. Bem-vindo, Victim. Eu sou Demiurge e estou no lugar da Albedo para esta reunião. A Insama me informou previamente. Após dizer isso, Victim fez com que todo o seu corpo virasse, olhando para todos mais uma vez. Eu conheço a todos, então espero que entendam se eu pedir que dispensemos as apresentações. Mesmo. Ótimo. Então, já que estamos todos aqui, vou explicar o que eu estava falando. Todos prestaram muita atenção à explicação de Demiurge, porque logo encontrariam seu mestre supremo, a Insama, no coração da grande tumba de Nazarick. O menor erro pode muito bem ser punido com a morte. Depois que ele terminou de falar, Demiurge deu a todos algum tempo para digerirem o que tinham ouvido antes de guiar os guardiões e seus vassalos para o Salão do Trono. O coração de Coquillutus palpitou quando entrou no salão, ele tinha entrado poucas vezes antes. Com sua construção notável, as bandeiras que representavam os seres supremos, assim como o item Urut-Class em suas profundezas, esta sala realmente merecia seu nome como o coração de Nazarick. A exibição espetacular diante dele permitiu-lhe esquecer brevemente o tormento dentro de sua alma. Ao longo do caminho, os guardiões deixaram seus vassalos para trás e formaram uma linha nos degraus diante do trono. Então, eles saudaram o emblema da guilda Inzulgon, que pendia sobre as paredes como sinal de respeito e lealdade. Depois disso, eles se ajoelharam com as cabeças abaixadas, aguardando a chegada de seu mestre. Logo, o som das pesadas portas se abrindo veio de trás, e um par de passos entrou no corredor. Escusado dizer que não era o som do seu mestre, porque o dono da grande tumba de Nazarick nunca se moveria desacompanhado. Uma recepção calorosa para Inzulgon-sama, governante supremo da grande tumba de Nazarick, bem como Albedo-sama, a supervisora guardiã. Essa voz pertencia a Yuri Alpha, das Pleiades. Eles podiam ouvir as portas se abrindo mais uma vez, e desta vez houve o som nítido de botas e um cajado batendo no chão. Foi seguido por sapatos de salto alto pisando no chão.
Normalmente, quando o mestre entrava, eles deveriam ter se curvado para demonstrar respeito. No entanto, ninguém presente fez isso. Isso porque já estavam demonstrando seu maior respeito. No entanto, esse não foi o caso de Coqueutus. O desconforto que enchia sua alma se manifestou em seu corpo como um movimento físico. Foi uma coisa pequena, mas influenciou muito o humor no ar. Através do uso de uma habilidade, Coqueutus podia sentir os outros guardiões prestando atenção nele. Albedo, andando atrás de seu mestre, também estava irradiando uma raiva que tentava suprimir sem muito sucesso. Porém, ninguém se atreveu a falar nessas circunstâncias. Os passos passavam lentamente pelos guardiões todos alinhados, subiam os degraus e então alcançavam o trono, terminando no som de alguém sentado. A voz de Albedo então ecoou em voz alta e límpida pelo salão do trono. Levantem vossas cabeças para contemplar a glória de Ainzolgoon-sama. Os guardiões reunidos olharam para cima. Os sons de seus movimentos foram perfeitamente coordenados para seu mestre que estava sentado no trono. Coqueutus também levantou a cabeça imediatamente. Lá, ele viu o supremo governante da grande tumba de Nazarick, o ser supremo cujo cajado estava envolto em uma terrível aura, iluminada por um misterioso esplendor negro, Ainzolgoon. Diante dele estava Albedo, que olhava de cima para os guardiões, incluindo Coqueutus. Satisfeita com o que viu, ela assentiu e então se virou para Ainz. Ainz-sama, os guardiões de Nazarick estão reunidos ante sua presença. Por favor, conceda-nos suas ordens. Ainz fez em tons régios e profundos, antes de bater seu cajado no chão. O gesto atraiu a atenção de todos e, em seguida, Ainz falou lentamente. Bem-vindos, guardiões. A seguir, primeiramente devo transmitir meus agradecimentos. Demiurge. Sim. Eu sempre estou te importunando por qualquer coisa. Bom trabalho. Obrigado pelo seu serviço leal. Oh, meu senhor, um elogio é muito generoso. Eu sou apenas seu humilde servo, Ainz-sama. É natural que eu apareça diante do senhor sempre que me convocar. Isso não requer nenhum agradecimento. Demiurge fez uma reverência profunda. Ele parecia estar tremendo de deleite. Se é como se sente. Ah, claro. Alguém suspeito apareceu na área que está. Não. Porém, tenho sido muito cuidadoso e deve ser fácil detectar alguém que se aproxime. Isso é bom. Mas não abaixe sua guarda. Afinal, nossos inimigos podem atacar ao menor descuido. Além disso, há a questão da pele que você me trouxe. De acordo com o bibliotecário-chefe, é possível fazer pergaminhos de baixo nível com ela. Você pode garantir um fornecimento estável? Sim. Não haverá problemas a respeito disso. Já capturamos uma quantidade adequada. Ah, ótimo. Mas, como se chamam mesmo as criaturas? Criaturas. Ah. Aquelas criaturas que o senhor diz, Ainz-sama. Demiurge fez uma breve pausa para pensar e continuou. São ovelhas de duas patas do reino sacro. O que acha do nome Abelion Shape? O tom alegre de Demiurge intrigou Coqueutus. Demiurge era fundamentalmente alguém de bom temperamento, possivelmente até compassivo. Entretanto, isso apenas com as criações dos seres supremos. Ele era extremamente cruel com os demais. Poder-se-ia vislumbrar tons da dita crueldade sob sua máscara bem-humorada. Mesmo sua malícia profundamente enraizada sendo dirigida para as criaturas mencionadas acima, ele realmente se referiria a seres não inteligentes com tal atitude? Dada a personalidade de Demiurge, algo não se encaixava. No entanto, não era um momento ideal para tais perguntas. Entendi, ovelhas. Seu mestre parecia satisfeito, o que por sua vez colocou um sorriso nos rostos de Demiurge e Albedo. Embora eu ache que bodes seriam melhores, esse não me servirá. Então, a pele dessas ovelhas deve servir. Será que a captura excessiva afetará o ecossistema local? Eu duvido. E o uso da magia de cura nos permite esfolar indefinidamente. Portanto, não precisaremos capturar grupos grandes se não nos envolvermos em produção em grande escala. Isso também é graças ao trabalho dos torturas. As partes do corpo separadas não desaparecem quando a magia de cura é aplicada.
Sobre isso, aprendemos algumas coisas durante nossos experimentos. Se uma grande mudança ocorrer nas partes do corpo decepadas, se forem moídas, por exemplo, essas partes permanecerão. Em outras palavras, uma vez que a pele esfolada tenha sido processada, a magia de cura não mais a reconhece como parte do corpo, e com isso não mais desaparece quando é aplicado magia de cura. Com isso, descobrimos que eles podem ser alimentados com a própria carne extraída deles. Uma curiosidade, não exatamente relacionada ao assunto, mas se aquele que for curado rejeita a magia, ou quem curar não a fizer com boa vontade, sua eficácia de cicatrização cai e isso gera cicatrizes. Com isso, chegamos à conclusão que magias de nível inferior são mais propensas a cicatrizes com o passar do tempo. Interessante, a magia é bastante impressionante. Muito bem, continue. Como desejar. Eu devo começar a colhê-las de acordo com a idade e o sexo. Uma vez feito isso, poderia me dizer qual idade de pele é mais adequada? Vou deixar o bibliotecário-chefe lidar com isso. A seguir, Victim. Sim, a Insama. Eu o chamei aqui por apenas um motivo. Se algo inesperado acontecer, eu posso precisar de você para nos proteger com sua habilidade. Peço desculpas por isso, e prometo que vou ressuscitá-lo imediatamente. Espero que entenda. Demiurge já me contou isso. Por favor, não se preocupe, a Insama, afinal eu também sou seu servo. O objetivo da minha vida é a morte, então não há maior alegria para mim do que ajudar os seres supremos mesmo no menor dos caminhos. Eu sei, mas ainda assim, me perdoe. Victim engasgou de surpresa ao ver seu mestre se curvar a ele. Houve um olhar de perplexidade e choque em seu rosto. Eu não me atreveria. Se circunstâncias especiais surgirem, precisaremos sacrificá-lo para impedir a fuga do inimigo. Mesmo nesse caso, espero que aceite que não o mataremos por maldade. Você é um dos amados filhos de meus companheiros e eu não desejo que sofra, mas todos nós podemos sofrer se deixarmos um inimigo desconhecido fugir. Não se preocupe em explicar a Insama. Estou plenamente ciente de seus desígnios. Há uma frase usada em um dos mecanismos de Nazarick. Diz o seguinte: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Essa frase descreve você com perfeição. Sou grato pelo seu amor. O olhar de Ains moveu do guardião que havia prometido sua lealdade à morte, e mudou para outro guardião. Próxima, Chautier. Os ombros de Chautier tremeram. Ela não esperava que fosse ser chamada, e sua resposta pareceu anormalmente alta. Se sim. Vinde a mim. Ao contrário dos outros guardiões, Chautier era a única que tinha sido convocado para o lado de seu mestre. Ela ficou de pé, surpresa e em pânico. Seu desconforto era claramente aparente nas costas, e ela parecia um criminoso condenado sendo mandado para quebrar pedras. Ainda assim, ela levantou a cabeça e empinou o peito, como se estivesse caminhando para a glória. Depois de subir os degraus, Chautier imediatamente se ajoelhou a uma curta distância diante do trono. Chautier, gostaria de falar sobre o assunto que atormenta seu coração como um chicote de espinhos. Enquanto seu mestre falava essas palavras, Chautier imediatamente soube do que ele estava falando, e seu rosto se encheu de vergonha e culpa. A Insama. Por favor, me puna. Mesmo sendo uma guardiã, eu ainda assim cometi um erro imbecil. Por favor, me puna da forma mais severa possível. O lamuriar angustiado de Chautier ecoou pelo salão do trono. Coquilto se viu simpatizado com ela. Ou melhor, qualquer guardião, na verdade, qualquer um que fosse feito pelos seres supremos, seria capaz de entender como ela se sentia. Mesmo que tivesse sido mentalmente controlada, ela não poderia perdoar a si mesma por ter apontado sua lança para um dos seres supremos. Entendo. Então, Chautier, venha até aqui. Quando ela ouviu seu mestre chamá-la, Chautier lentamente rastejou em direção ao trono. Ains estendeu uma mão ossuda para Chautier, cuja cabeça estava curvada diante do trono, e gentilmente acariciou sua cabeça. Ai, a Insama. Chautier nervosamente levantou a cabeça, praticamente morrendo de medo. Seu fracasso foi devido a um erro de cálculo da minha parte.
Além disso, você estava lidando com o item World Class, o que significa que estava em grande desvantagem. Chautier, eu amo todos vocês que servem lealmente a Nazarick, todos que foram criados do zero. Isso a inclui também. Porque tenta me forçar a punir você, sendo que não tem pecado algum, sendo alguém a quem eu amo? O mestre desviou o olhar, como se estivesse desconfortável com a situação. Coquiltos não tinha ideia de onde seu mestre estava olhando, mas parecia ter falado baixinho. O rosto de seu mestre era esquelético, de modo que não havia lábios que ele pudesse ler, mas provavelmente dissera o nome de alguém. Oh, Ain-sama. O senhor realmente disse que me ama. A voz comovida de Chautier ecoou pelo corredor. Coquiltos estava atrás de Chautier, então ele não podia ver seu rosto. No entanto, sua atitude dizia tudo. Sua voz soou engasgada, enquanto seus ombros se contraíam. Ele podia ver a outra mão de seu mestre gentilmente acariciando o rosto de Chautier. Estava segurando um lenço branco. Se acalme, Chautier. Não chore. Isso estragará sua beleza. Chautier não respondeu. Ela simplesmente pressionou seu rosto, provavelmente seus lábios, nas costas da mão acariciando seus cabelos. Mari e Aura já estavam derramando lágrimas. Demiurge também tocou no canto de seus olhos. Coquiltos tinha um pouco de inveja daqueles que podiam chorar, e ele olhou ansiosamente para as costas de seus colegas totalmente leais. O que Chautier mais temia era ser considerada inútil, encrenqueira e desleal, e além de ser abandonada pelo Ser Supremo Misericordioso que permaneceu com eles até o fim. Contudo, seu mestre obliterou completamente esse desconforto. E o fez com a palavra amor, quão feliz a Chautier deve estar agora. Como alguém na mesma situação que ela, não, sua própria situação era pior. Coquiltos só podia vê-la em silêncio, com inveja desenfreada em seus olhos. Então, Chautier, você pode volte. Ain-sama. Uma voz fria interrompeu as palavras do seu mestre. Coquiltos olhou com raiva para Albedo por seu desrespeito. E então, um arrepio de medo percorreu quando sentiu um punhal de aflição apontado para seu coração. A entrega de castigos e recompensas apropriadas é um dos pilares do mundo. Eu sinto que ela ainda deve ser punida. Albedo, você questiona minha decis. As palavras de seu mestre desvaneceram. Ele deve ter ficado incapacitado de falar por algum motivo sobre o qual Coquiltos não sabia. No final, foram as palavras de Chautier que influenciaram sua decisão final. Ain-sama, eu concordo com o que Albedo disse. Por favor, me castigue como achar melhor. Eu anseio pela chance de expressar plenamente minha lealdade. Tudo bem. Eu o farei depois de decidir sobre a forma apropriada de punição. Você pode voltar para o seu lugar. Sim, Ain-sama. Chautier desceu as escadas, seus olhos já vermelhos estavam ainda mais vermelhos. Ela retornou à sua posição original e curvou-se com uma devoção incomparável ao seu mestre. E então, Coquiltos, Ain-sama tem algo para dizer. Preste muita atenção. O ar se encheu de tensão. Era a vez dele agora. A cabeça de Coquiltos se curvou bem baixo. Aquela postura, que só lhe permitia ver o chão, era uma clara demonstração de respeito. Coquiltos o fez porque não tinha coragem de olhar diretamente para o seu mestre. Eu vi a sua batalha com os Lizardmen, Coquiltos. Sim. Acabou em derrota. Sim. A culpa para esta falha é toda minha. Por favor, aceite minhas mais sinceras desculpas. E eu rezo que permitira eu. O som do cajado atingindo o chão interrompeu o pedido de desculpas de Coquiltos. Então, a voz fria de Albedo fez seus órgãos auditivos tremerem. Você está sendo muito rude com Ain-sama, Coquiltos. Se quer mesmo se desculpar, faça isso de cabeça erguida. Me perdoe. Ele levantou a cabeça e olhou para seu mestre, que estava sentado no topo da escada. Coquiltos, em sua posição de general de um exército derrotado, o que tem a dizer? Como se sente, já que não entrou em campo e simplesmente agiu como comandante? Eu
Estou profundamente arrependido de minha incapacidade para alcançar a vitória mesmo depois de ordenar as minhas próprias tropas e com a perda do comandante Elder Lich, que, ó Senhor, pessoalmente criou a Insama. Posso conseguir um Deades como aquele de qualquer lugar, não faz falta alguma. Não há necessidade de se preocupar com isso, Coqueutus. O que eu realmente quero saber é como você se sentiu ao comandar uma batalha. Deixarei claro de uma vez por todas, eu não pretendo culpá-lo por essa derrota. Os guardiões e os vassalos atrás deles ficaram confusos com essas palavras, com exceção de Albedo e Demiurge. Então, Demiurge estava certo. Coqueutus percebeu que seu mestre estava prestes a continuar falando e se concentrou apressadamente nele. Afinal, qualquer um pôde falhar. Até mesmo eu. O ar no salão do trono ficou inquieto. Como poderia o Ser Supremo, Ainz falhar? Na verdade, ele não havia cometido um erro até agora. Em outras palavras, ele estava apenas dizendo isso para confortar Coqueutus. Mas a questão é, o que você aprendeu com essa batalha? Em outras palavras, o que acha que deveria ter feito para vencer, Coqueutus? Coqueutus começou a pensar em silêncio. Ele agora sabia o que tinha que fazer para vencer, e assim falou livremente de suas próprias deficiências. Eu subestimei os Lizardmen. Eu deveria ter sido mais cuidadoso. Ou seja, não importa o quão fraco seja seu oponente, você não pode menosprezá-lo. Eu deveria ter deixado a Narberal ver essa batalha também. Mais alguma coisa? Sim, eu não tinha informação suficiente. E a partir desta batalha, eu aprendi que minhas chances de vitória seriam certas se eu conhecer a força e o terreno inimigo. Muito bom. Algo mais. Comandante. Era inadequado. As tropas dentro do campo eram Deades de baixo nível. Eu deveria estar acompanhando-os com comandantes que poderiam se adaptar às circunstâncias e questões oportunas. Seria preciso ordens adicionais depois de considerar o armamento dos Lizardmen e atacado com zombies para cansá-los e manter os inimigos juntos. Então, atacar todos de uma vez. O que mais? Minhas mais profundas desculpas, mas isso é tudo que eu posso pensar. Agora, não há necessidade de se desculpar. Você não disse nada de errado, e essa foi uma excelente análise. Claro, há espaço para melhorias, mas parece que aprendeu bastante. Na verdade, eu esperava que você não precisasse consultar os outros e descobrir essas falhas sozinho, mas isso ainda é aceitável. Então, por que não fez todas essas coisas antes? Eu não pensei nisso antes. Senti que eu poderia sobrepujá-los com números. Compreensível. Mas você pensou isso depois que os Undeads foram destruídos, não? Muito bom. Contanto que você possa melhorar a si mesmo e evitar erros futuros, então sua derrota cumpriu seu papel. Coqueutus sentiu que seu mestre estava sorrindo. Existem muitos tipos de fracasso, mas o seu não é do tipo letal. Todos os Undeads, exceto o Elder Lich, foram feitos automaticamente por Nazarick. Sua destruição não afeta Nazarick de forma alguma.
Em vez disso, se eles permitirem que um guardião aprenda algo e evite erros futuros, então essa falha é, na verdade, uma grande barganha. Muito obrigado, Ain-sama. Contudo, o fato é que você foi derrotado. E deve ser punido assim como a Chautier. Neste momento, seu mestre ficou em silêncio. Essa breve pausa deixou Coquilhos desconfortável, esperando o julgamento de seu mestre. Dito isso, ele ficou muito aliviado agora que sabia que não decepcionara seu mestre. Entretanto, os dizeres de seu mestre o fizeram congelar. Originalmente, pensei que iria se retirar e agir na retaguarda, mas o modo como agiu foi melhor. Coquilhos, você irá pessoalmente apagar a mancha da sua vergonha, em outras palavras, exterminará os Lizardmen. Desta vez, você não tem permissão para pedir ajuda a mais ninguém. Se eles aniquilassem os Lizardmen e mantivessem a palavra de deixá-los em paz, então isso não contaria como uma derrota para Nazarick. Todos que viviam fora de Nazarick eram vistos como formas de vida inferiores, isso seria algo visto como uma honra a qualquer um dentro da grande tumba, expurgar a vergonha de Nazarick com a morte. De fato, se fosse uma ordem dada ao Coquilhos de dias atrás, ele teria aceitado essa ordem sem hesitação. Contudo, Coquilhos estremeceu. Isso porque ele sabia o que essa ordem significava. Ele inspirou e expirou várias vezes. Assim que todos começaram a se perguntar por que Coquilhos não havia respondido ao comando de seu mestre, ele finalmente falou. Eu tenho um pedido. Ain-sama. O tempo pareceu desacelerar enquanto a atenção de todos repousava em Coquilhos. Por ser um guardião, Coquilhos era um dos seres mais poderosos e mais bem hierarquicamente classificados de Nazarick. Haviam poucos que estavam tão bem classificados quanto ele, mas mesmo alguém como ele sentiu um calafrio percorrer seu corpo inteiro. O arrependimento o tomava como avalanche, mas já era tarde demais. Já que ele havia dito isso, não havia como voltar atrás. Coquilhos tinha olhos compostos e, portanto, um campo de visão muito amplo, mas de sua postura curvada, ele não conseguia ver o rosto de seu mestre. O único consolo que teve. Se seu mestre exibisse qualquer raiva ou desagrado, Coquilhos estaria tremendo tanto que não seria capaz de fazer nada. Por favor, ouça meu clamor, Ain-sama. Antes que seu mestre pudesse responder, alguém interrompeu Coquilhos. Como você ousa? Era Albedo. Seu grito ensurdecedor rugiu como um trovão, cheio da imponência que convinha à supervisora guardiã. Coquilhos tremeu, como uma criança sendo repreendida por sua mãe. Que direito você tem de pedir algo ao Ain-sama depois de manchar a glória de Nazarick com a derrota? Que audácia! Coquilhos permaneceu em silêncio. Ele estava determinado a não levantar a cabeça até que seu mestre o reconhecesse. Ele permaneceria como estava mesmo se Albedo o martelasse com toda a força de sua ira. Apresse-se é. No entanto, uma voz masculina calma dispersou a fúria de Albedo como névoa na luz do sol. Tudo bem, Albedo. Seu mestre se repetiu, para acalmar a chocada Albedo. Levante sua cabeça, Coquilhos. Qual seria esse pedido? Não havia raiva naquela voz, o que só tornava mais assustador. O medo que Coquilhos sentia era como ver o fundo de um lago límpido e saber que estava prestes a ser dragado. O equipamento de Coquilhos concedia-lhe resistência ao medo e efeitos que afetam a mente, provenientes de fontes externas. Portanto, o medo que sentia brotava de dentro de seu próprio coração. Depois de engolir, parecia que estava engolindo veneno. Coquilhos levantou lentamente a cabeça e olhou para seu mestre e governante. Pontos de fogo vermelho brilhante dançaram dentro das órbitas vazias de seu mestre. Não me faça repetir, qual seria o seu pedido? Ele não podia falar. Ele tentou várias vezes, mas as palavras ficaram presas na garganta e nada saiu de sua boca. Algum problema? Coquilhos. Um pesado silêncio encheu o ar. Coquilhos, eu não estou com raiva. Apenas desejo saber o que você está pensando e o que está pedindo. Foi um tom gentil, como se tentasse acalmar uma criança atônita. Diante disso, Coquilhos finalmente conseguiu falar. Eu me oponho ao extermínio
2. Lizardman. E imploro para que mostre a eles sua misericórdia, Ain-sama. Depois dessa afirmação simples e direta, Coquelutus teve a impressão que o ar estava tremendo. Na verdade, realmente estava. A maior fonte disso veio de frente para ele, da intenção assassina de Albedo, seguida pelo hesitar dos corações dos outros guardiões. Em contraste, Demiurge e seu mestre pareciam tão calmos quanto a água parada. Coquelutus, você tem noção do que está dizendo? O tom gélido e assassino de Albedo fez Coquelutus estremecer, apesar de sua imunidade ao frio. Ain-sama ordenou que exterminasse os Lizardmen para expiar seus pecados, mas você nega essas ordens. Como o culpado, Coquelutus, guardião do quinto andar, você está com medo dos Lizardmen. Ela parecia que estava zombando dele, mas Coquelutus não podia responder com nada. A atitude de Albedo era apenas de se esperar. Se ele estivesse no lugar dela, Coquelutus estaria muito bravo também. Por que você não fala? O que silenciava Albedo não foi uma fala, mas o som de uma colisão. Foi o impacto agudo do cajado contra o chão. Silêncio, Albedo. Estou no meio de uma conversa com Coquelutus. Contenha-se. Minhas mais profundas desculpas. Eu imploro seu perdão. Albedo fez uma reverência e retornou à sua posição de origem. Ain se virou e encarou Coquelutus com um olhar aguçado. Não houve leitura de sua expressão. Parecia que estava cheio de raiva, mas ao mesmo tempo ele parecia bastante confuso. Então, Coquelutus, esse pedido tem algum benefício para a grande tumba de Nazarick? Conte-me. Sim. No futuro, eles poderiam procriar poderosos guerreiros, sendo assim, seria uma pena destruí-los, isso é tudo que posso submeter. Eles parecem ter forte instinto de lealdade, e meu instinto diz que podem nascer Lizardmen fortes entre eles, e quando aparecerem, podemos usá-los como as seglas. Essa é uma boa ideia. Há pouca diferença nos níveis dos undeads feitos dos cadáveres de Lizardmen comparados àqueles feitos com cadáveres humanos. Não há necessidade de se preocupar com os cadáveres dos Lizardmen se conseguirmos recuperar eficientemente os corpos enterrados em Errantel. Assim que Coquelutus estava prestes a continuar, ele sentiu que seu mestre ainda não havia terminado. O desconforto dentro de seu coração tomou forma material. Contudo, os undeads que farei com cadáveres dos Lizardmen serão mais econômicos. Pois de fato serão totalmente leais a mim, não terei que me preocupar em protegê-los e nem os alimentar. A única vantagem que posso ver nos Lizardmen é que eles vão aumentar a população naturalmente, mas esse aumento demorará algum tempo. Fique à vontade para dizer se esqueci de algo. Há alguma vantagem suficientemente convincente que eles possuam? Se Coquelutus pudesse persuadir seu misericordioso mestre, seu desejo poderia se tornar realidade. No entanto, ele não conseguia pensar em nada. Coquelutus sempre pensou em si mesmo como uma arma para ser usada por seu mestre. Como resultado, ele nunca havia pensado por conta própria antes, e por isso não conseguia pensar em como convencê-lo. Ele não havia considerado o que fazer para beneficiá-los. Além disso, seu mestre desejava ganhos para a grande tumba de Nazarick. Coquelutus não queria exterminar os Lizardmen porque havia exemplares extraordinários entre eles. Em outras palavras, ele queria poupar os Lizardmen para preservar aqueles indivíduos singularmente talentosos. Essa foi uma consideração pessoal, sem prestar atenção ao quadro maior. O coração de Coquelutus queimava de ansiedade. Se ele desagradasse ou enfurecesse seu silencioso mestre, essa chance miraculosa de fazer uma sugestão seria em vão, deixando com a ordem de exterminar os Lizardmen. Ele se atormentou mentalmente, mas não conseguiu encontrar uma resposta. O que aconteceu, Coquelutus? Não consegue pensar em nada. Então será a exterminação, correto? Foi a mesma pergunta de antes.
A mente de Coquelutus estava completamente vazia. Sua boca parecia que pesava uma tonelada, e seus pensamentos simplesmente giravam em círculos. Um tênue murmúrio filtrou-se pelo silencioso salão do trono. Certo, que pena. Assim que essas palavras de arrependimento ameaçavam esmagar as esperanças de Coquelutus, ele foi ajudado por uma voz calma. Ain-sama, um momento, por favor. O que é Demiurge? Algum problema? Sim. Diz respeito à decisão que o senhor tomou agora, Ain-sama. Se for de seu interesse, posso ter permissão para fornecer minha humilde opinião? Claro, prossiga. Obrigado. Ain-sama, tenho certeza de que entende a importância dos experimentos. Portanto, não deveríamos também usar os Lizardmen para experimentos. Oh, interessante, especifique. Coquelutus imaginou que quando seu mestre se inclinou para a frente de seu trono, seus olhos vermelhos encontraram os seus por uma fração de segundo. Sim. Para começar, qualquer que seja o caminho que Nazarick seguir, no final, será preciso controlar várias tropas, ou mesmo exercer controle sobre várias espécies. Seu humilde servo alega que, quando chegar a hora, haverá uma grande diferença nos resultados, dependendo de termos realizado ou não experimentos em governabilidade. Demiurge endireitou-se ainda mais, olhando seu mestre, que estava sentado em seu trono, diretamente nos olhos, e fez seu resumo. Eu sinto que devemos assumir o controle da aldeia Lizardman e realizar experimentos em governar sem o uso do medo. O toque estridente do cajado batendo no chão ecoou por toda parte. Uma excelente sugestão, Demiurge. Estou profundamente grato. Então, vou fazer uso da sugestão do Demiurge a respeito dos Lizardmen. Eles não devem ser exterminados, mas subjugados. Existem objeções. Quem tiver que levante a mão. Os olhos vermelhos olharam todos os guardiões. Parece que não dá. Então está decidido. Todos se curvaram em reconhecimento. Sua sugestão foi bastante notável, Demiurge. Está de parabéns. Demiurge sorriu. Eu não sou digno, Ain-sama. Eu imagino que o senhor já tinha isso em mente, mas estava apenas esperando que o Coquelutus lhe dissesse. Seu mestre não respondeu, apenas sorriu amargamente. Mas a atitude de seu mestre dizia tudo. Coquelutus sentiu que seu corpo tinha ficado mole de repente. Ele sofrera uma derrota ignominiosa enquanto comandava os gloriosos exércitos de Nazarick. Ele se opôs aos desejos do seu mestre sem preparar quaisquer outras alternativas à sua vontade. Como ele poderia descrever seu desempenho? Ele tinha sido tão incompetente, afinal, quão incompetente eu sou. Não há nada do tipo, Demiurge. Você me enaltece muito. Eu estava apenas esperando que vocês expressassem suas opiniões, independentemente do que sejam. O olhar de seu mestre mudou novamente, focando em Coquelutus por mais tempo. Ele entendeu o que seu mestre estava sugerindo, mas não conseguiu baixar a cabeça. O mais importante é entender o verdadeiro significado de minhas ordens. Depois de fazer isso, devem executar a ação mais apropriada. Ouçam bem, guardiões. Não sigam cegamente as ordens. Vocês devem pensar antes de agir e considerar como Nazarick pode prosperar com suas ações. Se acharem que suas ordens estão erradas, ou se tiverem uma alternativa melhor, então vocês devem me dizer, exponham suas ideias. Coquelutus, acredito que eu disse que lhe puniria, não é verdade? Sim, me ordenou exterminar os Lizardmen. Exato. Agora, porém, não os destruiremos, mas os colocaremos sob nosso domínio. Como resultado, alterarei sua punição. Você governará os Lizardmen, e você incutirá uma lealdade profundamente enraizada a Nazarick dentro deles. Você está proibido de governá-los com medo. Em vez disso, você transformará os Lizardmen em um modelo de governança sem uso do medo. Coquelutus nunca tinha assumido uma responsabilidade tão pesada antes, não? Entre os guardiões, apenas Demiurge teve esse tipo de experiência. Vai ser difícil concluir essa missão sozinho. Esse pensamento apareceu brevemente na mente de Coquelutus, mas como ele poderia admitir tal fraqueza agora?
Ele não podia dizer tais coisas para o governante compassivo a quem devia a sua fidelidade, ou para o colega que lhe emprestara uma mão amiga. Entendido, eu terei dúvidas, assim, eu precisarei pedir conselhos de outros. Claro. E esse assunto exigirá recursos consideráveis, rações e mão de obra. Nazarick fornecerá isso. Muito obrigado. Eu, Coquelutos, garanto que vou mostrar bons resultados à misericórdia que demonstrou. Não será em vão a insama. Coquelutos finalizou emocionado. Muito bem. Então, ordeno que todos os guardiões saiam. Uma equipe servirá como distrações, enquanto outra demonstrará nosso poder e mostrará aos Lizardmen que nossa força não está limitada ao que eles viram. Se achar que isso poderá afetar sua regência futura, eu posso rescindir essa ordem, Coquelutos. Coquelutos pensou cuidadosamente sobre o assunto e depois respondeu: eu sinto que isto não causará quaisquer problemas. Perfeito. Então, guardiões, preparem-se para sair. Em uníssono, os guardiões aqui reunidos indicaram seu assentimento. Albedo, eu também irei. Prepare nossas tropas. Entendido. Considerando a possibilidade de nossos inimigos estarem espionando, posso presumir que isso tem a intenção de enganá-lo sobre nossas verdadeiras intenções. Basicamente. No entanto, não se esqueça de que devemos impor medo nos corações de quem se opuser. Talvez possamos enviar os Old Guarders de Nazarick como o corpo principal de nossas forças, para que elas pareçam mais impressionantes. Coquelutos concordou com Albedo. Havia um tipo de guarda undead chamada de Old Guarder. Os Old Guarders de Nazarick eram sentinelas de alto nível que só eram encontradas dentro da grande tumba de Nazarick. Eles empunhavam armas com todos os tipos de efeitos mágicos e eram equipados com armaduras e escudos encantados. Além disso, possuíam muitas habilidades refinadas de combate, tornando-os excelentes sentinelas undeads. Creio que será uma visão digna. A quantos ao nosso dispor? 3.000. Precisamos de mais. Ou será difícil transmitir o efeito desejado com esses números? Nosso objetivo é uma vitória completa e assustar aqueles que subestimam Nazarick. Se colocarmos menos tropas do que antes, isso não significará nada, então eu gostaria de implantar pelo menos o dobro usado no engajamento anterior. Que outras forças podemos usar? Então, que tal mobilizar os Elder Guarders e os Master Guarders? Assim teremos 6.000. Como esperado da supervisora guardiã, Albedo respondeu de maneira suave e imediata. A resposta de Ainz foi simples e clara. Excelente. Então, houve algum problema na ativação do Gargantua? Não, Ainz-sama. Correu tudo como previsto. Use portão para enviar nossas forças. Creio que posso ficar sem mana se eu tiver que fazer isso sozinha. Peça a Pestônia para ajudar. Peça-lhe que transfira mana para você. Se isso não for suficiente, peça ajuda a Lupus Regina. Sim, senhor. Depois disso, transfira a grade de aviso para Negredo e Pandoraz Actor em meu lugar. Isso vai enfraquecer nossa vigilância sobre os Sebas, mas apenas precisamos nos concentrar na observação física. Enfim, mantenha todo o resto. Amanhã, mostraremos aos Lizardmen o poder da grande tumba de Nazarick.